A literatura religiosa e folclore do mundo tem um tema que os atravessa, que muitas vezes não é entendido, ou às vezes tomado de modo muito superficial. Um tema exemplificado em declarações como "O Pai que habita em mim, Ele faz as obras", João 14:10. "Tudo posso através do Cristo que me fortalece", Filipenses 4:13. Assim, algo além da compreensão humana, que em algum momento ou outro desempenha um papel muito grande em nossa experiência e nas vidas dos espiritualmente iluminados. Registros de algo de natureza milagrosa, sempre presente, em tempos de necessidade, podem ser encontrados em todos os ensinamentos místicos. Eventualmente, ensinamentos religiosos foram concebidos, oferecendo não só a promessa de algo divino, mas também de outra presença: o diabo, Satanás, o mal, o anjo da morte, para que houvesse boas influências na vida daqueles que foram corretos e bons, e mais influências na experiência daqueles que entregaram-se ao mal. A ideia do sobrenatural é um tema dominante na literatura mitológica. Na mitologia do Havaí, encontramos os Meneunes, que estão sempre fazendo alguma coisa boa que os seres humanos não podem fazer por si mesmos. Os irlandeses também têm leprechauns. Na literatura popular sempre encontramos presente alguma influência protetora na experiência das pessoas. Na ópera Parsifal, todo o elenco de personagens criados por Richard Wagner exemplificam o despertar da alma. A história gira em torno do desenvolvimento espiritual de 3 homens. Um deles é Titurel, um velho que viveu uma boa vida digna e pura como guardião do Santo Graal. Ele fez o seu trabalho nobremente, protegeu o Graal de roubo e dano. Quando ele se aposentou, seu filho Anfortas sucedeu, mas o filho não era tão consciencioso como seu pai, nem ele era tão puro. Então o Santo Graal não mais serviu ao seu nobre propósito. Anfortas envolveu-se com Kundry, uma mulher de moral questionável, e foi atraído por mais companhias, indo de uma situação lamentável a outra, até que o poder dado a ele, como guardião do Graal, foi tomado pelo seu adversário, o malvado Klingsor, e Anfortas então sofre de uma ferida que não cura. Nesta situação, vem o puro Parsifal, que resistiu a todas as tentações e foi capaz de revelar o místico Santo Graal mais uma vez para os cavalheiros. Isto é um resumo breve e inadequado do tema principal. Pode parecer que Parsifal, Titurel e Anfortas são todos personagens importantes e diferentes neste drama musical, mas o que Wagner quer nos dizer é que há apenas um personagem em torno à sua ópera, apenas um homem. Aquele homem, Titurel, em seu estado original de pureza, é a incorporação das qualidades de bondade, pureza e inteireza, mas ele também incorporou dentro de si a potencialidade de cair de seu estado puro para o estado humano comum, de uma mistura de bem e mal. Sua queda da graça manifesta-se como seu próprio filho Anfortas, que com suas qualidades do mal é apenas uma outra faceta da própria natureza de Titurel. Parsifal, por outro lado, representa o retorno ao homem em estado puro de filiação divina. Na Bíblia, esta mesma metamorfose é representado com o primeiro Adão no Jardim do Éden, e depois o Adão que foi expulso do Jardim do Éden, porque não manteve sua pureza. Além disso, nesta alegoria, Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel, que personificaram as qualidades do bem e do mal inerentes ao homem. A luta deles é a velha e típica luta pela qual todo ser humano passa em seu caminho de volta para a casa do Pai. Mas há apenas um personagem, Adão. O primeiro Adão e o último Adão são o mesmo Adão em diferentes estados de consciência. Esse é também o significado da história do filho pródigo, filho de um rei que vagou por conta própria,
afundou-se nas mais baixas profundezas e, em seguida, em um momento de despertar, volta para a casa do Pai. De muitas maneiras e formas diferentes, nos é trazida a lição de que nós, em nossa própria consciência, incorporamos todo o mundo, todo o seu bem e todo o seu mal. Isso revela-se como se houvesse um você e um eu, ele e ela. Nossas experiências são todas a exteriorização do estado de consciência que adotamos para nós mesmos. Uma pessoa pode ter começado a vida como a mais promissora das crianças e na maturidade se tornar a pessoa mais má que se possa conceber, mas então ele pode ser transformado a partir desse estado no mais justo dos homens. A verdade é que não estamos no mundo, o mundo está em nós, e nós estamos exteriorizando nossos próprios estados de consciência em nossas vidas. Nós incorporamos em nós mesmos o anjo, o Meneune, o Cristo, o Espírito de Deus, mas nós também incorporamos dentro de nós o anjo da morte, as formas de superstição, ignorância e medo. Jesus estava por sua própria conta, sozinho, quando de repente o diabo apareceu diante dele. Essa foi a aparência, mas não havia nenhum diabo lá. O diabo era o que estava sendo projetado fora de seu estado de consciência. Ele não estava sendo tentado de fora, ele estava sendo tentado por dentro. Testemunhemos um exemplo atual disso. De possivelmente 100.000 contadores de bancos nesse país, provavelmente apenas 5 deles são tentados pelo dinheiro em frente a eles, enquanto para nenhum dos restantes esse dinheiro sequer desperta qualquer sugestão de tentação. Isso indica que não é o dinheiro que tenta uma pessoa, a tentação vem de dentro. Nós sempre projetamos a tentação como ela aparece fora de nós, e então dizemos, ele me tentou, ela me tentou. Mas quando você alcança a maturidade espiritual, você percebe como isso é sem sentido. Nenhuma coisa e ninguém tem o poder de tentar qualquer um de nós, exceto na medida em que essas tentações sejam facetas de nossa fraqueza. Ninguém realmente tem domínio sobre sua própria vida, até que chegue ao entendimento da verdade, de que ela abraça tudo o que ela é, dentro de sua própria consciência, para então externalizar em sua experiência. Ninguém pode encontrar nada em qualquer lugar que ele já não o traga. Se ele quer encontrar amor, ele deve trazer amor. Se ele quer encontrar amizade, ele deve trazer amizade. E se ele quer encontrar honestidade, ele deve trazer honestidade. Estas qualidades não podem ser encontradas em qualquer lugar. Elas não estão no ar. Quaisquer que sejam as qualidades, elas devem ser encontradas na consciência, na sua e na minha. E como isso é verdade quanto ao sucesso? Algumas pessoas levantam-se às 6 horas da manhã e começam cedo, a fim de estar no trabalho, a fim de alcançar sucesso. Outros esperam até 8 ou 9 horas, mas se uma pessoa se levanta às 6, ou se ele se levanta às 9, há nada fora ele para fazê-lo que se levante-se a qualquer momento. Ele está sendo solicitado de dentro. Cada um de nós incorpora o infinito em consciência. A menos que saibamos disso, colocamos-nos abertos a sermos vítimas de pensamentos ou ideias que nós colhemos da atmosfera. Na verdade, não colhemos da atmosfera, mas de fora da nossa consciência. Isto fica claro quando se entende que existe apenas uma mente universal do homem. Por exemplo, as qualidades que alertam os americanos em suas atividades diárias são as mesmas qualidades que chamam ingleses, alemães ou franceses. Humanamente, somos todos basicamente semelhantes, não que cada indivíduo nessa experiência humana seja como todo outro indivíduo, mas toda raça ou nacionalidade é como qualquer outra raça ou nacionalidade, pois suas pessoas são instadas pelos mesmos motivos básicos, porque existe apenas uma mente universal no homem. Você e eu podemos pegar qualquer coisa que esteja nessa mente universal e sermos influenciados sem saber.
A propaganda subliminar deu prova positiva de que existe uma mente universal e que nós podemos ser influenciados por ela, sem sequer saber que estamos sendo influenciados ou que ela está sendo projetada para nós. Isso é exatamente o que eu quero dizer com influências que governam nossa experiência humana. Um homem é tentado a roubar e, em sua ignorância, pensa que ele é um ladrão, enquanto a tentação é realmente uma projeção da mente universal. Outro homem é tentado sexualmente e outro é tentado em algum outro caminho, mas nunca é o próprio homem. Isto é a atividade subliminar dessa mente universal projetando-se, para a qual uma pessoa responde, sem saber que ela está sendo hipnotizada. No caso de publicidade subliminar, a hipnose é feita por aqueles indivíduos que são responsáveis por projetá-la, mas ela não é projetada a partir de qualquer ponto de vista pessoal ou por qualquer grupo de indivíduos. Trata-se de uma atividade da mente universal projetando a si mesma, e você e eu respondemos a qualquer que seja o nível de nossa tentação. O momento em que percebemos como existe uma mente universal que está projetando traços ou qualidades como inveja, malícia, cobiça, luxúria ou ambição falsa, podemos nos proteger desligando-a, da mesma forma que desligamos nosso rádio. Podemos nos desconectar dela no reconhecimento de que é a mente carnal. Qualquer um que chegue à conclusão de que a operação dessa mente carnal do homem não é uma lei e não funciona como lei, começa a libertar-se de sua operação e, aos poucos, os efeitos de sua aceitação começam a desaparecer, porque uma condição externalizada só é mantida pela crença de que o suporta. Remova a crença e não haverá condição exteriorizada. É como uma foto na tela. Remova o filme e não há imagem na tela. Remova a imagem da mente, isto é, a imagem da lei material, e imediatamente a imagem exteriorizada começa a desaparecer. No momento em que percebemos que, do ponto de vista humano, somos antenas para a mente humana universal, aí então assumimos o domínio pela compreensão de que todas essas chamadas leis que operam como leis não são leis, e começamos a anulá-las em nossa experiência. Muito trabalho de cura é realizado apenas anulando a ação da mente carnal, reconhecendo seu nada e não combatendo-a. Lutar contra a mente carnal é reconhecê-la como tendo o poder da lei, mas em nosso reconhecimento do fato de que o único poder que é lei é o que vem do infinito, estamos operando a partir de uma base completamente diferente. Ninguém jamais conseguiu anular a lei do amor. Ninguém jamais conseguiu anular a lei da verdade. Ninguém jamais conseguiu anular a lei da vida. Elas continuam porque têm suas bases no infinito, na onipresença, onipotência e onisciência. Qualquer coisa que tenha a lei do infinito por trás dela não pode ser destruída. Não podemos alterar ou destruir a verdade. Não importa em que tipo de manipulação mental nos envolvemos. E assim, na medida em que conscientemente anulamos os efeitos da mente carnal universal, nos tornamos sujeitos ao infinito, à consciência divina. Então, somos a antena, a entrada e a saída para o bem, para sempre. Quando o mestre falou com Pilatos, ele não estava falando com o homem, ele estava falando com o poder temporal. Falando ao poder temporal, seja aparecendo como Pilatos ou no momento seguinte aparecendo como doença, pecado ou falta. É sempre dito: tu não tens o poder. O que te impede? Pega a tua cama e anda. Tu tens o poder. O poder temporal não tem lei de Deus para sustentá-lo. Contanto que não lutemos contra o mal, mas estejamos conscientes da verdade de que todo mal é hipnotismo subliminar e que essas percepções subliminares não são e não podem ser poder, aí então
podemos testemunhá-lo se dissolver diante dos nossos olhos. Todos nós já vimos o poder da hipnose em uma pessoa que se permite hipnotizar, e também vimos a impotência da mesma em afetar aqueles que se recusam a permitir serem hipnotizados. Isso significa que não é hipnotismo que é o poder. É a aceitação disso que lhe confere poder. Portanto, enquanto permanecemos na verdade de que aquilo que não é de Deus não é poder, e que somos um com o infinito, nós nos elevamos acima do hipnotismo dos sentidos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua morada. Salmos 91:10. O mundo vem repetindo esta afirmação e sucumbindo ao mal ao mesmo tempo, não sabendo que a declaração foi endereçada a um tu que habita no abrigo secreto do Altíssimo. Salmos 91:1. Ele é quem descobre que nenhum mal chega à sua morada. Ele é aquele contra quem nenhuma arma se levantará, aquele que habita nessa percepção consciente. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Eu sou uma estrada e sou uma saída para o infinito, o divino, e nenhuma destas tão faladas leis universais é lei. Portanto, eles não atuam sobre mim, em mim ou através de mim. Eu não sou nem entrada e nem saída para a mente carnal. Ela não tem lei que a mantenha ou sustente. Ela não pode operar na minha consciência como lei, porque eu percebi e entendi o que o Mestre disse. Nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse dado. João 19:11. Eu sou entrada e saída para o divino, o infinito. É uma responsabilidade tão grande e importante se libertar da mente carnal universal e se tornar conscientemente um com o infinito, como é para uma pessoa decidir ser um sucesso na vida em qualquer campo que ela possa escolher. Cada um de nós tem algo dentro que lhe permite elevar-se acima das limitações de sua humanidade, mas esse algo pede o nosso reconhecimento. Muitas vezes, depois de termos descoberto que ele existe, não nos dedicamos o suficiente para mantê-lo, mas o fato em questão é que todos nós temos o Espírito em nós. O principal fator está na palavra reconhecimento. Algum dia teremos que reconhecer que existe esse algo dentro de nós. Algo não apenas maior que nossas limitações humanas, mas algo grande o suficiente para nos levantar fora e acima deles. Então, devemos confiar nele, aprender a ouvi-lo, aprender a dar espaço em nossa consciência para ele atuar e funcionar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Deve haver a capacidade de manter a mente estabelecida nesse algo. Primeiro, percebendo, reconhecendo-o, e em seguida, mantendo a verdade de que há algo operando em nossa consciência para nos trazer ao nosso destino. Nós não devemos tentar delinear o que esse destino é, ou definir um objetivo específico, no sentido de querer um determinado trabalho ou um determinado negócio. Mas nós definimos o objetivo de alcançar o nosso destino, seja ele qual for. Uma inteligência infinita não poderia ter criado este universo maravilhoso sem nos criar maiores do que o universo, e por algum propósito, maiores do que os peixes no mar, que as aves no ar, o gado em 1000 colinas ou as culturas no solo. Nos é dado domínio sobre tudo isso, portanto, deve haver um destino guardado em nós. A inteligência criativa deve ter nos ordenado para alguma finalidade específica de sua própria vontade. Nos últimos 6 ou 7.000 anos de história registrada, o homem tem vivido não sob a lei de Deus, não sob o instinto protetor de Deus, mas mais ou menos uma vida animal, uma vida criativa. A vida tem sido um problema de vida de cão,
o homem comendo um animal comendo outro animal, e assim por diante. Em algum lugar, de alguma forma, o homem puro tornou-se impuro, como ilustrado na história de Parsifal. O Filho de Deus tornou-se o filho pródigo, o imortal tornou-se mortal. O Adão do Jardim do Éden tornou-se o Adão de fora do Jardim do Éden. Quando isso aconteceu, onde aconteceu, ou até mesmo como isso aconteceu, não pode ser pontuado. O fato é que aconteceu. E como raça humana, nos desviamos da nossa casa do Pai. Nós deixamos o Jardim do Éden, o único mundo de consciência espiritual, e nós estamos vivendo por todos esses séculos pelo nosso juízo e o nosso próprio poder, abusando deles mais do que empregando-os corretamente. Somente agora estamos chegando ao entendimento de que podemos voltar para a casa do Pai por um caminho específico. Aqui deve haver um reconhecimento de que nossa humanidade tem sido um resultado direto da ação subliminar da mente universal humana, aquilo que, no caminho infinito, chamamos de hipnotismo, mesmerismo, sugestão ou mal feito, não a partir de um indivíduo para outro, mas de fora, da mente carnal universal. Nós pensamos que éramos o homem da Terra, de alguma forma separado, e a parte de Deus perdido e sem saber como voltar. Mas agora, se conhecermos nossa unidade com o Pai, saberemos que a perdemos porque nos esquecemos de nossa identidade. Nós não conhecemos conscientemente quem somos, o que somos e até mesmo onde estamos. Então, ao longo do dia e da noite, nós vamos para o nosso trabalho executar o que nos é dado a fazer, sempre reconhecendo que, além de nossos próprios esforços, existe esta presença trabalhando em nós, conosco e através de nós. Eu, no meio de ti, sou poderoso.